Olá pessoal, aqui é o Tenente Thiago Henrique. Eu recebi uma pergunta bem legal hoje lá no Instagram. Um aluno nosso, ele pediu para que eu fizesse um vídeo para orientar, para passar algumas recomendações para aqueles candidatos, né, que foram aprovados no concurso da SpaceX agora em 2018 e que vão ingressar em 2019 lá na SpaceX, né, e vão dar início à sua formação como futuros oficiais de carreira do Exército Brasileiro. E eu elenquei aqui algumas coisas importantes que eu gostaria de falar, né? E na verdade ele fez essa pergunta tendo por referência um vídeo que eu fiz, que o título é "O que eu faria se eu fosse um soldado do Exército Brasileiro", né? Se eu fosse um soldado, um militar temporário do efetivo variável do Exército Brasileiro. E ele me perguntou: Tenente, eu vi esse vídeo, mas eu queria saber assim, o que é que o senhor faria se o senhor fosse novamente para a SpaceX, né? Qual as recomendações que o senhor passa, que o senhor daria para quem vai para a SpaceX? E na verdade essas coisas que eu vou falar aqui, elas servem não somente para quem está indo para a SpaceX, mas também para quem está indo para a ESA, para quem está indo para a AFA, para quem está indo para a EAR, enfim, para você que passou em um concurso militar, de uma escola de formação militar, e vai ingressar agora em 2019, ou até mesmo para você, né, que ainda é candidato, que ainda está estudando, mas que, se Deus quiser, no futuro aí bem próximo, vai estar ingressando em uma dessas escolas. E eu elenquei aqui algumas dicas, né, que eu gostaria de comentar com vocês. A primeira coisa que eu queria falar, pessoal, é falar menos e fazer mais. Por quê? Porque normalmente quando nós ingressamos na escola de formação, né, então são todos muito jovens, né, todo mundo ali com muita energia e todo mundo ainda com a sua mentalidade, com o seu processo psicológico ainda em construção. Ou seja, em geral, todos têm um ego muito elevado. Isso é bem característico, você vai ver isso na escola de formação quando você estiver lá. Então, sempre existem aqueles indivíduos que falam demais, querem chamar a atenção de todo mundo, né? E normalmente essas pessoas, quando são colocadas em situações ali mais extremas, de situações de maior dificuldade, normalmente esses camaradas que falam demais não conseguem, né, como a gente fala, sustentar a marra, manter a marra, né? Então são os que a gente chama de piruões, né? Os piruões que ficam piruando tudo, tá? Então eles ficam piruando tanto com os companheiros, eles ficam piruando com os cadetes que estão adaptando, fica piruando com os instrutores e tudo mais. Normalmente esse pessoal não consegue ter um bom desenvolvimento quando eles são colocados sob pressão. Isso é normal, afinal de contas você vai estar ingressando em um mundo novo. Ou seja, a dica que eu dou para você é: fique na massa. E o que eu quero falar com isso? Fique na massa você não queira aparecer, tá? Não tente aparecer, tá? O seu trabalho vai fazer com que você apareça. E qual a melhor forma de se trabalhar? A melhor forma de se trabalhar é ajudando os seus companheiros, tá? Isso vai gerar reciprocidade. Eles vão querer lhe ajudar também, tá? Eu já falei sobre a lei da reciprocidade aqui com vocês e ela é muito aplicada. Vai ser muito aplicado por você na sua formação, se você quiser, se você conseguir aplicar isso de maneira consciente. Lógico, você não vai... O que é reciprocidade? Reciprocidade é você ajudar alguém, né? E isso vai gerar naquela pessoa, normalmente gera um sentimento de gratidão, e ela vai querer te ajudar também, né? Reciprocidade não é você ajudar alguém e esperar algo em troca, ou pedir algo em troca. Eu te ajudei naquele dia, me ajuda aqui também. Não é assim, né? Isso não é reciprocidade. Mas se você tentar ajudar o máximo de pessoas possível, né, que estão ao seu redor, com as suas dificuldades, com certeza essas pessoas vão te ajudar quando você estiver nos seus momentos de dificuldade. Você vai ter muitos momentos de dificuldade, tá? Então, essa é a primeira dica que eu falo para você. Fale menos, não queira aparecer, tá? Fale menos e faça mais pelos seus companheiros, tá? Uma segunda coisa aqui que eu gostaria de falar, no sentido também de ajudar os demais companheiros, é você buscar amizades, tá? E procurar aprender com essas pessoas. Então busque amizades com pessoas de culturas, de regiões diferentes da sua, tá? Então, normalmente o pessoal que é do Nordeste se junta com o pessoal do Nordeste, o pessoal de São Paulo se junta com o pessoal de São Paulo, os gaúchos se juntam. Pessoal, tentem, né, entender que vocês vão passar 5 anos no regime de internato e depois disso
vocês vão ser transferidos para um local muito provavelmente que não é a sua região. Ou seja, é muito importante que desde o começo da sua carreira você crie essa mentalidade de querer, né, realmente aprender com culturas diferentes. No começo, normalmente, o camarada ele fica meio que resistente, né? Ele não quer perder a cultura dele, ou ele não quer se misturar, né, com pessoas de outras regiões. Então faça isso, tá? Se junte, busque amizade. Se você é do norte, busque amizade com os gaúchos, com os cariocas. Se você é carioca, busque amizade com outras pessoas, tá? De outras regiões. Busque aprender sem nenhum tipo de preconceito, né? Sem querer mostrar que a sua cultura é melhor, que a sua cidade é melhor, que a sua região é melhor, tá? Então o melhor depende do ponto de vista de cada um, tá? E você tem que aprender desde cedo a trabalhar isso, a saber lidar com as diferenças, tá bom? Porque você, durante a maior parte da sua carreira, vai comandar homens que são de regiões diferentes da sua, então você tem que aprender, isso é muito importante, né? Inclusive eu posso fazer um vídeo só sobre isso, se vocês quiserem, deixa um comentário aqui abaixo, tá? Que eu posso falar sobre essas diferenças culturais, sobre algumas histórias que já aconteceram, mas é importante que você aprenda a lidar com essas diferenças culturais desde o primeiro dia lá na escola de formação. Beleza? Uma outra coisa que eu coloquei aqui, pessoal, é dedicar-se aos estudos, dedicar-se mais aos estudos. Se você se dedicar aos estudos, você vai ser melhor classificado e essa classificação, essa melhor classificação vai trazer uma série de benefícios para você. Como, por exemplo, você vai poder, muito provavelmente, né, na frente dos outros que estão piores classificados que você vai poder escolher o local onde você vai servir a sua arma, você vai ter melhores oportunidades durante a sua carreira, tá? Depois eu também posso falar nisso em um vídeo específico, tá? Mas se dedique ao estudo, e se dedicar não é simplesmente tirar a nota para passar, né? Tirar a média ali para passar, se dedique para realmente dar o seu melhor e ser o melhor possível, tá? É muito importante. A classificação que você tem na SpaceX, por exemplo, ela é levada lá para a AMAN, tá? Eu fiz inclusive até um post lá no nosso blog essa semana, depois dá uma conferida lá, tá? Então essa classificação da SpaceX, na minha época, ela não servia para a AMAN, hoje em dia ela serve. Então é importante que desde o começo, desde a SpaceX, você estude, tenha boas notas. Isso vale também para a parte física. E ainda relacionado ao estudo, se eu fosse você, eu começaria hoje a estudar inglês e não estudar somente para o concurso, estudar para a vida, porque eu já falei sobre isso, né, com vocês. Você ser habilitado em inglês nas Forças Armadas hoje é extremamente valorizado, né? Tanto prova que o inglês foi adicionado agora na prova da ESA, então é extremamente importante que você comece a estudar inglês. Se você já domina o inglês, comece a estudar uma terceira língua, tá? Comece a estudar um alemão, um chinês, um mandarim, tá? Comece a estudar um francês, então comece a estudar realmente uma terceira língua. Isso vai trazer muitos benefícios para você, tá? Acredita no que eu estou te falando, certo? Então, estudar uma segunda ou uma terceira língua, se você já domina uma segunda língua, é extremamente importante. E uma outra coisa que é muito importante também é desenvolver o seu condicionamento físico, tá? Não se contente simplesmente em atingir ali os índices que são previstos no edital para o concurso, para a parte física do concurso. Então, desenvolva o seu condicionamento físico, lógico, sempre de maneira segura, né, constante, para que você não se machuque, mas sempre queira e tenha essa vontade, né, tenha esse objetivo de melhorar o seu condicionamento físico, além do que é cobrado no TAF. Por quê? As atividades militares, elas são eminentemente físicas, eu já falei sobre isso. As atividades militares são eminentemente físicas, você precisa ter um bom condicionamento físico para se destacar. Normalmente, os destaques, né, da formação, eles também têm um bom condicionamento físico, tá? Então tenha um bom condicionamento físico. Além disso, o TAF, o teste de aptidão física, ele é uma nota, ele vale nota como matemática, como economia, como direito internacional, como cibernética, ele é uma nota e você, se tiver uma boa nota, você obviamente vai ter aí melhores chances de ficar bem classificado, tá bom? Inclusive tem casos de, por exemplo, dois cadetes, né? Os dois têm notas excepcionais na parte acadêmica, né? Só que um não tem notas do TAF tão boas e o outro tem. Tá? Isso faz com que esse que tenha notas melhores seja muito melhor classificado do que aquele outro, tá? Então, tenha um bom condicionamento físico, tá certo? Isso é muito importante. E uma última coisa aqui, pessoal, é buscar
mais conhecimentos com os seus instrutores. Normalmente a gente fica milindrado, né? A gente fica com medo de perguntar, de falar com os instrutores, de fazer perguntas que realmente a gente tem dúvida, né? De coisas simples. Quanto que ganha um tenente? Como que vai ser a minha vida quando eu me formar? E tem instrutores que normalmente, se você perguntar isso, eles vão falar: porra, você está na SpaceX agora, o que é que você já está pensando lá na frente? Tá? Lógico, tem alguns instrutores que são ainda meio que tem esse tipo de pensamento. Tá? Mas com aqueles instrutores que você perceber que você tem uma abertura maior, com os cadetes que forem te adaptar, tá? Então tente realmente aprender a maior quantidade de coisas possível, porque isso vai facilitar a sua vida lá na frente. Tá? Quanto mais informação de qualidade, informação boa você colocar na sua cabeça, melhor. Tá? Então isso é algo também muito importante. Busque aprender com os seus outros amigos e também com os seus instrutores, né? Tente realmente extrair o máximo de conhecimento dessas pessoas, que isso vai facilitar demais a sua vida. Beleza, pessoal? Então, um videozinho rápido aqui, eu tentei colocar aqui alguns elementos que eu pensei que são bem importantes. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aqui o vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha em grupos de WhatsApp de concurseiros, de pessoas que você sabe que estão estudando para ingressar na carreira militar, porque realmente a minha intenção é te dar algumas informações que eu sei que serão muito relevantes no início aí da sua jornada em busca da sua espada de oficial, ou em busca da sua carreira militar. Beleza, pessoal? Então, forte abraço, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.